Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em Josué capítulo 15. É um capítulo que foca bastante na definição do território de Judá, sabe? Detalha a fronteira, as cidades. Mas também tem umas histórias pessoais bem marcantes ali no meio. Bom, vamos começar então. O texto abre descrevendo, assim, com muito detalhe, os limites da terra de Judá. A fronteira sul vai até Edom, lá no deserto de Zin, começa na pontinha sul do Mar Salgado. Mas essa precisão toda, né? Para que detalhar tanto assim os limites naquela época? Olha, essa demarcação tão meticulosa era fundamental. Tinha vários motivos, sabe? Primeiro, era para estabelecer de forma bem concreta a promessa divina da terra. Não era algo vago, entende? Era um território com limites definidos. Passava por pontos como Cades Barneia, descia até o rio Beiro do Egito, lá no sul, a leste, o Mar Salgado, a oeste, o Grande Mar, o Mediterrâneo, e no norte, a linha passava perto de lugares bem estratégicos, inclusive ali perto de Jerusalém, que, bom, naquela época era a cidade dos Jebuseus. Definir isso era, assim, crucial para a identidade da tribo, para a organização deles depois. Era tipo um mapa da promessa mesmo. Entendi. E aí, dentro dessa divisão toda de terra, aparece Caleb, filho de Jefoné. Ele ganha uma parte específica por ordem de Deus, né? Kiriat Arba, que a gente conhece como Hebron. Sim, sim. Caleb é uma figura-chave. Ele era um dos espiões lá do tempo de Moisés, lembra? Aquele que teve fé. E a história dele aqui em Josué 15 mostra que ele continuou firme. Ele não só recebe a terra, ele age para conquistar. Expulsa os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. O texto fala que eles eram descendentes dos Anaquins, gigantes temidos na região. Isso ressalta bastante a coragem do Caleb, né? Com certeza. E essa conquista dele abre caminho para outra história bem interessante. Ele lança um desafio, né? Para os guerreiros dele tomarem Debir, que antes chamava Kiriat Sefer, e oferece a filha Axa em casamento para o vencedor. Esse método de incentivo é curioso, né? Pois é, e quem topou e conseguiu foi Otiniel, que era sobrinho do próprio Caleb. Ele casa com Axa. Mas a história dela não para por aí. Ela é bem proativa. Ela primeiro dá um toque no Otiniel para pedir mais terras para o pai dela. E depois ela mesma vai falar com Caleb. É verdade. Ela vai direto nele e pede um presente a mais. Fala tipo, olha, você me deu terra lá no Negueb. Quero uma área mais seca, né? Então me dá também fontes de água. Puxa, que atitude direta e estratégica. Exatamente. Isso mostra uma sabedoria prática, assim, impressionante. Axan sacou na hora que a terra, ainda mais naquela região, só teria valor de verdade com acesso à água. Fundamental. E ela não só percebeu isso, mas teve a assertividade de ir lá e pedir. E conseguiu, né? As fontes superiores e inferiores que Caleb deu para ela. É um exemplo muito forte de iniciativa feminina e de gestão de recursos naquela sociedade. Bem legal, muito bom. Aí, saindo dessas histórias mais pessoais, o capítulo entra numa lista enorme de cidades de Judá. São dezenas de nomes, gente, agrupados por região. Negueb no sul, Cefelá nas planícies a oeste, a região montanhosa, o deserto. O texto até soma os totais, né? Tipo, 29 cidades no Negueb, depois grupos de 14, 16, 9 na Cefelá. É quase um inventário mesmo. E essa lista gigante tem um propósito claro, sabe? Reforçar a dimensão, a legitimidade da herança de Judá. Funciona como um registro oficial, quase um documento de posse da promessa divina mapeada ali no território. Mas é importante notar, né? Essa lista representa um ideal, uma reivindicação. A posse mesmo, na prática, nem sempre foi imediato ou total. E isso conecta perfeitamente com o finalzinho do capítulo, que me parece um contraponto bem importante. O texto admite que o pessoal de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus de Jerusalém. Como isso se encaixa na história da conquista? Essa visão é sim crucial. Diz que os jebuseus continuaram morando lá em Jerusalém junto com o povo de Judá até o dia de hoje. Quer dizer, até a época em que o texto foi escrito, né? Isso revela uma tensão na narrativa.
Mostra a diferença entre a herança que foi prometida por Deus e a realidade ali no campo de batalha, que era bem mais complexa. Fica claro que a conquista não foi um evento único, rápido e completo. Foi um processo longo, difícil, e em pontos-chave como Jerusalém, ficou incompleto por muito tempo. Mostra que a fé e a promessa convivem com desafios e, bom, realidades inesperadas. Então, para a gente amarrar tudo. Vimos a definição super detalhada do território de Judá, as histórias de coragem do Caleb, a sagacidade impressionante da Axa garantindo água e essa lista enorme de cidades que contrasta com essa nota final sobre os jebuseus continuando em Jerusalém. Exato. E fica uma reflexão interessante, né? Como será que um documento assim, que mapeia em detalhes uma herança ideal, um direito divino sobre a terra, como isso interage com a vida real de um povo que encontra barreiras, que encontra outros povos ali? Qual o poder de ter essa promessa formalizada, por escrito, mesmo quando a realização completa ainda demora ou encontra limites? Faz a gente pensar sobre o poder dos mapas, né? Não só os geográficos, mas os mapas mentais e espirituais. Como eles moldam a identidade e as expectativas de um povo.